Olá, turma. Sejam bem-vindos à disciplina de Física, da etapa 2. Então, eu sou a professora Andréia. Nessa primeira aula, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre termologia, vai ver sobre calor, sobre temperatura, sobre dilatação de sólidos e líquidos. Espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês o material de apoio que vocês encontram ali no portal. Então, termologia. Então, é a parte da física que estuda os fenômenos térmicos, então, os fenômenos associados à temperatura. Então, temperatura. O que você lembra quando falamos em temperatura? Então, a gente pode lembrar quente, um corpo pode estar quente, um corpo pode estar frio, calor. Então, é bastante comum usarmos o tato para dizermos se um corpo está quente ou frio, porém, sua avaliação não é exata. Em muitas situações, é necessário medir e controlar a temperatura com exatidão, e nesses casos, o tato não é indicado. Então, todos os corpos, eles são constituídos de pequenas partículas que chamamos de átomos. Essas partículas se agrupam e formam as moléculas. As noções de quente e frio estão relacionadas à agitação dessas partículas de um corpo. O movimento das partículas de um corpo é tanto maior quanto mais quente o corpo for, quanto mais quente o corpo ficar. Então, quanto mais a gente aquecer um corpo, quanto maior a temperatura desse corpo, maior vai ser o grau de agitação dessas partículas. A quantidade que informa tão quente ou tão frio é um objeto em relação a algum padrão é o que nós chamamos de temperatura. Então, temperatura. Então, a definição para temperatura. Temperatura é uma grandeza que permite avaliar o grau de agitação térmica das partículas de um corpo. Esse movimento de átomos e moléculas é chamado de energia interna. Então, se a gente observar aqui nos quadradinhos, ó, quando a gente tem um corpo quente, a agitação dos átomos é bem maior. Quando a gente tiver um corpo frio, a agitação desses átomos é bem menor. Então, quanto mais quente o corpo, quanto maior a temperatura, maior é a agitação dessas partículas. Então, termômetro. Então, para a medida da temperatura de um corpo com um termômetro, é preciso esperar o equilíbrio térmico, isto é, quando em contato com o corpo, precisamos esperar alguns minutos para que o termômetro e o corpo estejam à mesma temperatura, e assim podemos medir seu valor. O tipo de termômetro mais comum é o termômetro clínico, utilizado na medição da temperatura do corpo humano. Esse termômetro utiliza a dilatação de líquidos, principalmente o mercúrio. Eles são constituídos para medir temperaturas entre 34 e 43 graus Celsius. As duas são consideradas temperaturas críticas, pois a temperatura considerada normal do nosso corpo é de 36,5 graus Celsius. Então, aqui algumas curiosidades. Qual a maior temperatura que um animal pode suportar? Por exemplo, animais terrestres, como insetos, répteis, aves e mamíferos. Então, nós podemos suportar até 45 graus Celsius. Protozoários e algumas larvas de mosquitos que vivem em fontes hidrotermais aguentam até 50 graus Celsius. E agora, os animais do Ártico, porém, podem morrer se a temperatura chegar a 10 graus Celsius. Então, se for uma temperatura maior que 10 graus Celsius, eles podem morrer. Eles suportam no máximo a temperatura chegar a 10 graus Celsius. As escalas termométricas, então o ponto de fusão e o ponto de ebulição representam a temperatura que uma substância muda de um estado em uma dada pressão. No caso do ponto de fusão, a gente sabe que a substância muda do estado sólido para o estado líquido. Então, é quando o gelo começa a derreter e ficar em forma líquida. Já o ponto de ebulição refere-se à mudança do estado líquido
para o estado gasoso. Então, é quando a água começa a ferver que ela passa de líquido para gasoso. Então, por exemplo, o gelo começa a se transformar em água na forma líquida quando sua temperatura é igual a 0 graus Celsius. Logo, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius, sob a pressão de uma atmosfera. Para passar de líquido para vapor, a água deve atingir a temperatura de 100 graus Celsius. Então, quando a temperatura chega a 100 graus Celsius, a água começa a passar de líquida para gasosa. Assim, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, também sob uma pressão de uma atmosfera. Então, as três principais escalas termométricas são a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. A gente tem aqui as divisões dela. Ó. A escala Celsius é de 0 a 100, então 0 é o ponto de fusão, 100 é o ponto de ebulição. A escala Fahrenheit está dividida em 180 partes iguais, começa ponto de fusão em 32 graus Fahrenheit, e ponto de ebulição em 212 graus Fahrenheit. E a escala Kelvin, então, ela é dividida também em 100 partes iguais, tem ponto de fusão em 273 graus Kelvin e ponto de ebulição em 373 graus Kelvin. Então, essas são as três escalas termométricas. Então, a escala Celsius tem um ponto de fusão da água em 0 graus Celsius, ou seja, o gelo começa a derreter quando a gente tem uma temperatura igual a 0 graus Celsius. Ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius, ou seja, a água começa a passar de líquida para vapor, se transformar em vapor quando atingir 100 graus Celsius. O intervalo entre os dois pontos fixos é dividido em 100 partes iguais, sendo cada divisão correspondente a 1 grau Celsius. A escala Fahrenheit tem ponto de fusão da água em 32 graus Fahrenheit. Então, ou seja, o gelo começa a se transformar em água quando atinge 32 graus Fahrenheit. Ponto de ebulição da água, 212 graus Fahrenheit. Então, a água começa a passar de líquida para gasosa em 212 graus Fahrenheit. O intervalo entre os dois pontos é dividido em 180 partes iguais, sendo que cada divisão corresponde a 1 grau Fahrenheit. E a escala Kelvin, então, tem ponto de fusão da água em 273 graus Kelvin, ou seja, quando chegar a 273 graus Kelvin, o gelo começa a derreter. E o ponto de ebulição em 373 graus Kelvin, ou seja, a água começa a se transformar em vapor quando atingir uma temperatura de 373 graus Kelvin. Então, o intervalo entre os dois pontos é dividido em 100 partes iguais, sendo que cada divisão corresponde a 1 grau Kelvin. Então, a gente viu as escalas Celsius e a Fahrenheit antes. Então, a escala Celsius, ela é utilizada no Brasil e na grande maioria dos países. A escala Fahrenheit, ela é usada nos países de língua inglesa. E a escala Kelvin, ela é usada mais em trabalhos científicos. Então, não tem nenhum país que usa essa escala. Conversão entre as escalas. Então, em algumas situações, precisamos relacionar as escalas, como, por exemplo, se formos viajar para os Estados Unidos. Ó. Então, a gente tem aqui o ponto de fusão de todas elas. Ó. Então, quando eu tenho Celsius, eu tenho ponto de fusão igual a 0. Quando eu tenho Fahrenheit, eu tenho ponto de fusão igual a 32. Quando eu tenho em Kelvin, eu tenho ponto de fusão igual a 273 graus Kelvin. E o ponto de ebulição para Celsius é em 100 graus Celsius, para Fahrenheit é em 212 graus Fahrenheit e para Kelvin em 273 graus Kelvin. Para fazer a mudança de qualquer valor de uma escala para outra, a gente tem a seguinte relação matemática. Ó.
Se eu quero converter uma temperatura de Celsius em Fahrenheit, ou de Fahrenheit em Celsius, ou de Celsius para Kelvin, a gente tem essa relação matemática para fazer essa transformação. Então, TC é a temperatura que eu vou ter em Celsius, TF, a temperatura que eu vou ter em Fahrenheit, e TK, a temperatura que eu vou ter em Kelvin. Ó. Então, a temperatura em Celsius dividido por 5 tem que ser igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que também é igual à temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5. Então, aqui, ó. Vamos ver um exemplo juntos aqui. Um jornalista, em visita aos Estados Unidos, passou pelo deserto de Mojave, onde são realizados os pousos dos ônibus espaciais da NASA. Ao parar em um posto de gasolina, à beira da estrada, ele observou um grande painel eletrônico que indicava a temperatura local na escala Fahrenheit. Ao fazer a conversão para a escala Celsius, ele encontrou o valor de 45 graus Celsius. Que valor ele havia observado lá no painel? Então, a gente tem o quê? Ó? A gente viu na formulazinha anterior, ó, temperatura em Celsius dividido por 5 tem que ser igual à temperatura em Fahrenheit, menos 32, dividido por 9. Então, a gente tem aqui uma temperatura em Celsius, a gente quer saber qual que seria essa temperatura em Fahrenheit. Então, a gente vai usar essa formulazinha aqui, ó. O valor da temperatura em Celsius eu conheço, que é 45. Então, eu vou substituir essa temperatura em Celsius por 45. Então, eu vou ter o quê? 45 dividido por 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Posso fazer essa divisão já, 45 dividido por 5, isso dá 9, que é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Agora, a gente tem aqui uma equação do primeiro grau. Esse 9 que está aqui dividindo passa para o outro membro multiplicando, vai ficar 9 vezes 9, igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. 9 vezes 9 dá 81. Esse menos 32 vai passar para o outro lado como mais 32, igual a temperatura em Fahrenheit. 81 mais 32, a gente tem uma temperatura ali de 113 graus Fahrenheit. Então, 113 graus Fahrenheit corresponde a 45 graus Celsius. Um outro exemplo, ó, um turista brasileiro, ao descer no aeroporto de Chicago, nos Estados Unidos, observou um termômetro marcando a temperatura local em 68 graus Fahrenheit. Fazendo algumas contas, ele verificou que essa temperatura era igual à de São Paulo quando embarcara. Qual era a temperatura de São Paulo em graus Celsius no momento do embarque do turista? Então, a gente tem a mesma formulazinha. Ó. A gente quer converter de Celsius para Fahrenheit, quer converter de Fahrenheit para Celsius. Então, eu vou usar essa mesma equação matemática. Ó. Então, o que a gente conhece agora aqui? A temperatura em Fahrenheit. Então, eu vou substituir o TF por 68. Vai ficar temperatura em Celsius dividido por 5, igual a temperatura em Fahrenheit, que é 68, menos 32, dividido por 9. Então, aqui a gente vai resolver primeiro essa subtração, 68 menos 32, que dá 36. Então, vai ficar temperatura em Celsius dividido por 5, igual a 36 dividido por 9. 36 dividido por 9, eu sei que é 4. Esse 5 que está aqui multiplicando, vou passar ele para o outro lado, que está aqui dividindo, vou passar para o outro lado multiplicando. 4 vezes 5, a gente tem aqui uma temperatura de 20 graus Celsius. Um outro exemplo aqui, ó, uma panela com água é aquecida de 25 graus Celsius para 80 graus Celsius. A variação de temperatura sofrida pela panela com água nas escalas Kelvin e Fahrenheit foi de... Então, primeiro a gente vai saber qual foi a variação em Celsius. Se foi de 25 para 80, teve uma variação de 55 graus Celsius, né? Se ela passou de 25 para 80, ela subiu 55 graus
Celsius. Então, teve uma variação de 55 graus Celsius. Kelvin. Se a escala Kelvin também está dividida em 100 partes iguais, como a escala Celsius, se subiu 55 graus na escala Celsius, subiu também 55 graus na escala Kelvin, porque ambas estão divididas em 100 partes iguais. Agora, a escala Fahrenheit, ela é dividida em 180 partes iguais. Então, o que a gente tem que... A temperatura em Celsius dividido por 100 partes iguais tem que ser igual à temperatura em Fahrenheit dividido em 180 partes iguais. Eu sei que a variação em Celsius foi de 55. Então, eu tenho 55 dividido por 100 igual à temperatura em Fahrenheit dividido por 180. Esse 180 que está aqui dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. 55 vezes 180 vai dar 9.900. Isso dividido por 100 igual a 99. Então, teve uma variação em Fahrenheit de 99 graus Fahrenheit. Então, vamos lá. Agora a gente vai para a dilatação térmica dos sólidos. Então, dilatação térmica dos sólidos. Então, ao elevar a temperatura de um corpo, a gente viu que há um aumento na agitação dos seus átomos ou das suas moléculas. Isso fará com que elas irão se distanciar umas das outras. O corpo, assim, terá suas dimensões aumentadas, ao que nós chamamos de dilatação. E o decréscimo da temperatura vai provocar uma contração. Então, sempre que a gente elevar a temperatura de um corpo, isso vai fazer com que a agitação das partículas aumente. Então, essas partículas, aumentando a sua agitação, elas vão se distanciando uma da outra. Isso faz com que as dimensões do corpo aumentam. E se a gente resfria um corpo, isso vai fazer com que a agitação dessas partículas diminua. Então, elas vão se contrair, o que vai fazer com que o corpo diminua as suas dimensões, o que a gente vai chamar de contração. Então, se a gente eleva a temperatura, o corpo aumenta. Se a gente diminui a temperatura, o corpo diminui as suas dimensões. Então, todos os corpos na natureza estão sujeitos a este fenômeno, uns mais, outros menos. Geralmente, quando esquentamos algum corpo ou uma substância, ele tende a aumentar o seu volume, o que a gente chama de expansão térmica. Então, sempre que a gente esquentar um corpo, aumentar a temperatura desse corpo, ele tende a aumentar o seu volume. E se resfriamos algum corpo ou substância, ele tende a diminuir o seu volume, o que a gente chama de contração térmica. Então, o coeficiente de dilatação, então a gente tem aqui uma tabela com coeficiente de dilatação de alguns materiais. Então, quanto maior for o coeficiente de dilatação, mais visível vai ser essa dilatação ou essa contração, ó. Então, o chumbo 2,9, o zinco 2,5, o alumínio 2,2, o latão 2. Por exemplo, se eu aquecer junto o alumínio com o vidro, ó, o vidro comum tem 0,9, o alumínio tem 2,2. Eu vou observar uma dilatação bem maior no alumínio do que no vidro. Então, quanto maior for o coeficiente de dilatação, mais visível vai ser essa dilatação ou essa contração térmica. Então, algumas dilatações do cotidiano. Então, ó, aqui. Por que deixam esses espaçozinhos entre as lajotas? Porque nos dias muito quentes, o que vai acontecer com essas lajotas? Elas vão aumentar o tamanho delas. Se não tiver um espaçozinho entre elas, o que vai acontecer? Elas vão acabar rachando. Então, por isso que é deixado esse espaço entre as lajotas, por causa da dilatação térmica. Então, aqui tem algumas curiosidades, ó. Então, deixam-se pequenos vãos entre os trilhos de uma estrada de ferro
para prevenir o aumento do seu comprimento nos dias quentes. Então, nos dias muito quentes, o que vai acontecer? Uma dilatação térmica. Então, eles vão aumentar, esses vãos vão aumentar o comprimento dos seus trilhos. Então, aqui tem algumas curiosidades. Ao receber água quente, uma vasilha de vidro pode rachar, pois as camadas internas se dilatam antes do que as camadas externas. Quando você já deve ter percebido que quando um recipiente de vidro está fortemente fechado com tampa metálica, basta mergulhá-lo na água quente ou derramar água quente sobre ele, que a tampa abrirá facilmente. A tampa de metal, ela se dilata mais do que o vidro, ficando frouxa. Então, a gente viu lá que o metal tem coeficiente de dilatação maior do que o vidro. Então, se a gente aquecer os dois juntos, o metal vai se dilatar mais do que o vidro. Isso vai fazer com que consiga abrir esse vidro com facilidade. Então, um exemplo aqui, ó, um anel metálico a ser aquecido deforma-se. Então, imaginem aquecendo um anel metálico. O que vai aumentar? O raio interno e o raio externo desse anel. Vai aumentar o raio interno e diminuir o raio externo. Vai aumentar o raio interno, vai aumentar o raio externo e diminuir o raio interno. Diminui os dois, o raio interno e o raio externo. É claro, né, que se a gente aquecer um anel metálico, ele vai deformar e vai aumentar tanto o seu raio interno quanto o seu raio externo, né? Então, ele vai aumentar os dois raios, tanto o interno quanto o externo. Aqui, ó, um mecânico deseja colocar um eixo no furo de uma engrenagem e verifica que o eixo tem um diâmetro um pouco maior que o orifício da engrenagem. O que você faria para colocar a engrenagem no eixo? Então, ó, ele vê que ele verifica que o eixo tem um diâmetro um pouco maior. Então, o que ele precisa? Ele precisa diminuir o eixo, ó, o eixo tem um diâmetro um pouco maior que o orifício da engrenagem. Então, ele precisa diminuir o eixo e aumentar a engrenagem, ó. Então, o que ele vai fazer para diminuir o eixo? Ele vai resfriar o eixo e aquecer a engrenagem. Então, aqui é a alternativa B, ó. Se ele vê que o eixo tem um diâmetro um pouco maior que o orifício, então ele tem que diminuir esse eixo. O que ele faz para diminuir? Vai resfriar esse eixo e vai aquecer a engrenagem. Isso vai fazer com que ela aumente suas dimensões. Então, vamos ver um pouquinho de dilatação térmica dos líquidos. Então, os líquidos podem sofrer dilatação térmica, que nem a gente viu ali com os sólidos, quando eles forem aquecidos. Então, a dilatação dos líquidos ocorre quando sua temperatura aumenta, de forma que suas moléculas ficam mais agitadas. Para determinarmos a dilatação do volume de um líquido, precisamos conhecer o seu coeficiente de dilatação volumétrica, mas também deve-se levar em conta a dilatação sofrida pelo recipiente que contém esse líquido. Então, além de verificar o quanto esse líquido aumentou, a gente tem que ver que o recipiente onde esse líquido está também aumentou. Então, a quantidade que cabia antes de ser aquecido é menor do que a quantidade que cabia depois dele sofrer o aumento de temperatura. Então, a dilatação sofrida pelos líquidos é chamada de dilatação volumétrica. Nesse tipo de dilatação, todas as dimensões de um corpo ou fluido, como líquidos e gases, sofrem aumentos significativos em resposta a um aumento de temperatura. Tal fenômeno surge em razão da agitação térmica das moléculas do corpo. Quanto maior a temperatura, maior é a amplitude da agitação dessas moléculas, que passam a deslocar-se em um espaço maior. Então, aqui a fórmula para calcular a dilatação volumétrica. Então, podemos calcular a dilatação volumétrica sofrida por um líquido por meio da seguinte forma. Então, variação do volume igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação térmica, de dilatação volumétrica, vezes a variação da temperatura.
Então, o que é essa variação do volume? É o quanto o volume aumentou. Volume inicial, o volume que ele tinha antes de ser aquecido. Coeficiente, cada líquido tem um coeficiente de dilatação volumétrica, e variação de temperatura é o quanto a temperatura subiu. Então, na maioria das vezes, a dilatação dos líquidos é maior que a dos sólidos. Por exemplo, nos dias mais quentes, a gasolina pode transbordar do tanque de um carro. Se o sólido com que é feito o carro se dilatasse na mesma taxa, não haveria o transbordamento. Então, dilata mais o líquido do que o tanque onde está a gasolina, né? Onde fica a gasolina. Então, a dilatação do sólido, do líquido, é mais significativa do que a do sólido. Outro exemplo é o termômetro de mercúrio, cujo cubo é de vidro. A taxa de dilatação do líquido de mercúrio é maior, pois ele aumenta seu volume mais rapidamente que o cubo, que é sólido, que o contém. Por isso, é possível fazer medições com o mercúrio, sendo este sensível a variações da temperatura. Então, ao estudar a dilatação dos líquidos, devemos considerar a dilatação volumétrica deste e de seu recipiente, visto que o recipiente também sofre dilatação. Então, se a gente quer saber a dilatação real do líquido, que é aquela que realmente aconteceu, é a soma da dilatação do frasco aquecido, que é a dilatação sofrida pelo recipiente, mais a dilatação aparente do líquido, que é o líquido que transbordou no frasco colocado posteriormente, pois é aquela que percebemos mais facilmente. Então, se a gente quer saber a dilatação real do líquido total, a gente tem que saber o quanto dilatou o frasco, então, quanto esse frasco aumentou quando sofreu um aumento de temperatura, e mais quanto desse líquido aumentou, quanto transbordou. A gente tem aqui alguns coeficientes de dilatação volumétrica, ó. Então, a água tem um coeficiente de 1,3, o mercúrio tem um coeficiente de 1,8, o álcool etílico de 11,2, a acetona 14,9, a glicerina 4,9. Então, esses são os coeficientes de dilatação volumétrica de algumas substâncias. Então, a gente tem aqui um exemplo para fazer. Determine o coeficiente de dilatação volumétrica de uma porção de 1 metro cúbico de líquido que sofre uma dilatação de 0,05 metros cúbicos, quando aquecido de 25 graus Celsius para 225 graus Celsius. Então, a gente tem aqui a fórmula, ó. Variação do volume igual ao volume inicial, vezes coeficiente de dilatação, vezes variação da temperatura. A gente quer saber qual é o coeficiente de dilatação volumétrica dessa porção. A gente sabe que esse líquido sofreu uma dilatação volumétrica de 0,05. Então, esse ΔV é de 0,05. Então, vou substituir ele por 0,05. O volume inicial de uma porção de líquido de 1 metro cúbico. Então, o volume inicial era de 1 metro cúbico. Então, vai ficar 1 vezes o coeficiente vezes a variação da temperatura. Então, a temperatura foi de 25 para 225. Então, teve uma variação de 200 graus Celsius. Então, o que a gente vai fazer? Esse 200 que está multiplicando o coeficiente de dilatação vai passar para o outro lado dividindo. 0,05 dividido por 200 vai dar 0,00025, que é a mesma coisa que 2,5 vezes 10 na menos 4. Por que é a mesma coisa? Ó, porque eu vou deslocar a vírgula 4 casas para a direita. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, eu posso escrever como 2,5 vezes 10 na menos 4. Cada casa que eu desloco a vírgula para a direita, eu multiplico por 10. Se for uma casa, menos 1. Se for 2, menos 2. Se for 3, menos 3. Se for 4, menos 4. Vamos ver um outro exemplo aqui.
O tanque de gasolina de um carro com capacidade de 60 litros é completamente cheio a 10 graus Celsius. E o carro é deixado num estacionamento onde a temperatura é de 30 graus Celsius. Sendo o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina igual a 1,1 vezes 10 na menos 3 graus Celsius, e considerando desprezível a variação de volume do tanque, a quantidade de gasolina derramada em litros foi de... Então, a gente tem a fórmula ali, ó. A gente quer saber qual foi a variação. Então, quanto líquido saiu, quanto líquido foi derramado desse tanque. Então, a gente quer saber esse delta V, que é igual ao quê? O volume inicial. Então, antes de ficar no sol, tinha 60 litros, né? Então, o volume inicial V0 é igual a 60, vezes o coeficiente de dilatação. O coeficiente de dilatação da gasolina é 1,1 vezes 10 na menos 3, vezes a variação da temperatura. Então, estava em 10 graus Celsius, foi para uma temperatura de 30 graus Celsius. Então, teve uma variação de 20 graus Celsius. Então, o que a gente tem ali? 60 vezes 1,1 vezes 20. Vai dar 1.320 vezes 10 na menos 3. Ó. Então, agora eu vou fazer o contrário. Ó. Vou deslocar a vírgula 3 casas à esquerda. Ó. 1, 2, 3. Então, eu posso escrever 1.320 vezes 10 na menos 3 como 1,32 litros. Então, foi isso que derramou de gasolina, 1,32 litros. Então, vamos ver um pouquinho de mudança de fases. Então, na natureza, as substâncias podem ser encontradas de 3 formas diferentes, as quais nós chamamos de sólida, líquida e gasosa. Os fatores que determinam o estado em que as substâncias se encontram são temperatura e pressão. Então, ela vai mudar de um estado para o outro se a gente mudar a temperatura ou a pressão. Então, todas as vezes que uma substância muda de um estado para outro, por exemplo, do sólido para o líquido, dizemos que ela sofreu uma mudança de estado ou uma mudança de fase. Isso acontece sempre que fornecemos calor a uma substância. Ao fazer isso, provocamos o aumento no grau de agitação dos átomos que constitui a substância. E esse aumento faz com que a força de agitação entre eles seja alterada, provocando dessa forma a mudança de fase. Essa mudança de estado também pode acontecer quando retiramos calor de uma substância. Nesse caso, a força de ligação entre os átomos será maior. Então, a gente tem aqui as mudanças de fase, ó. De sólido para líquido, então, quando a substância começa a derreter, quando a água começa a derreter, o gelo começa a derreter, então, quando a água passa de sólida para líquida, a gente tem a fusão. Quando a água passa de líquida para gasosa, a gente tem a vaporização. De gasoso para líquido, a gente tem liquefação. De líquido para sólido, a gente tem solidificação. A gente tem também direto do sólido para o gasoso, que a gente chama de sublimação. Então, essas são as mudanças de fase da água. Então, quando ela passa de sólido para líquido, de líquido para gasoso ou vice-versa. Então, a gente vai ver um pouquinho de calor. Então, o que é calor? É a energia em trânsito de um corpo de maior para o de menor temperatura, até que ambos atinjam um equilíbrio térmico, ou seja, temperaturas iguais. Então, o que é calor? É uma energia que está em movimento, que está em trânsito. E ela vai sempre passar do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, sempre que dois corpos se tocam, a energia, o calor vai passar do corpo que está mais aquecido, que tem maior temperatura, para o que tiver menor temperatura, nunca o contrário. Então, a troca de calor entre dois corpos cessa quando for atingido o equilíbrio
térmico. Então, essa troca de energia para quando ambos os corpos chegarem à mesma temperatura. Então, o calor flui sempre espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, a unidade para calor no Sistema Internacional de Unidades é o Joule. No cotidiano, a gente usa também a caloria, que a gente representa por cal. Uma caloria representa a quantidade de calor que se deve fornecer a 1 grama de água para elevar a sua temperatura a 1 grau Celsius. Uma caloria equivale a 4,18 joules. Aqui tem algumas curiosidades, se vocês quiserem ler sobre calor. Então, como que o calor pode se espalhar? Essa transmissão de calor. Então, o calor pode ser transmitido, pode se espalhar de 3 formas diferentes, que é por condução, por convecção e por irradiação. Então, o calor só pode se espalhar dessas 3 formas, que são condução, convecção e radiação. Então, a gente vai ver esses três tipos de transmissão de calor. Então, começando por condução térmica, o nome já diz, ó, condução ocorre principalmente nos condutores térmicos, que são os metais. Então, os metais são os principais condutores térmicos. Então, como que acontece essa propagação de calor? Então, é a propagação de calor em que a energia térmica, o calor vai passando de partícula para partícula, sem transporte de matéria, até que o material fique todo aquecido. A gente tem aqui onde está vermelhinho, ó. Por exemplo, se eu for aquecer no fogo aqui uma barra de ferro, por exemplo, vai aquecer a pontinha, mas o que vai acontecer? Essa energia térmica, esse calor, vai passando de partícula por partícula até aquecer todo o material. Isso acontece nos materiais condutores térmicos. Então, sempre que for um condutor térmico, o calor vai passando de partícula por partícula até aquecer todo o material, sem transporte de matéria. O oposto de um material condutor, a gente tem os materiais isolantes térmicos, que fazem o papel inverso. Então, não deixar que o calor se espalhe. Então, os condutores térmicos, o calor vai passando de partícula por partícula até que o material fique todo aquecido. Os isolantes térmicos não permitem que o calor se espalhe. Então, tipos de isolantes térmicos, a gente tem a água, o gelo, o ar, a lã, o isopor, o vidro, a borracha, a madeira, a serragem, etc. Ó, a lã é um tipo de isolante. Por que a gente costuma usar lã no verão? No inverno, desculpa. Por quê? Então, o calor passa sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, se for um dia muito frio, o que acontece? O nosso corpo, que é mais quente, vai perder calor para o meio externo. O que faz a lã? A lã não permite que esse calor se espalhe. Então, ela não deixa que o calor do nosso corpo vá para fora. Então, é essa a função do material isolante, não permitir que o calor se espalhe. Outro tipo de propagação de calor é a convecção térmica. Então, é a propagação de calor com transporte de matéria. Ocorre somente nos líquidos e gases. Então, a gente vai encontrar essa convecção térmica apenas nos líquidos e gases. Um exemplo a gente tem de uma panela com água fervendo, ou uma chaleira. Ó. O que acontece? Ó? Na parte inferior, onde tem o fogo, as partículas são menos densas. Então, quanto mais aquecido, menos densa. O que acontece? Essas partículas sobem, as partículas que estão em cima, mais fria, mais densas, descem. Ó. Então, as partículas que estão sendo aquecidas embaixo, menos densas, sobem. As partículas de cima, mais densas, mais frias, descem, criando essa corrente de convecção, o que faz com que a água se aqueça num todo. Então, as partículas mais aquecidas embaixo sobem, as menos aquecidas em cima descem, criando ali uma corrente de convecção. Um outro exemplo é o ar-condicionado. Por que o ar-condicionado é colocado sempre na parte superior?
as partículas de ar que saem do ar-condicionado são mais frias, né? Então, elas são mais densas. O que acontece com elas? Elas descem. A parte de baixo que está bem aquecida, então tem partículas quentes, são menos densas, sobem. Então, o ar frio desce, as partículas quentes sobem. Isso cria uma corrente de convecção, o que faz com que o ambiente fique refrigerado. A formação da brisa marítima e da brisa terrestre também é um tipo de propagação de calor por convecção. E o terceiro tipo de transmissão de calor é por radiação, ou por irradiação. Então, a irradiação é a transmissão de calor que ocorre por ondas eletromagnéticas, podendo ocorrer no vácuo, porque elas não necessitam de um meio físico para se propagar. Um exemplo mais visível que a gente tem é o Sol, é a radiação que chega até nós através do Sol. É um tipo de radiação, é um tipo de onda eletromagnética, então é um tipo de transmissão por irradiação. Então, o infravermelho, absorção e reflexão. Então, o infravermelho é a parte da radiação que aquece, a parte da radiação do Sol que chega até nós e aquece, ó. Então, absorção e reflexão. Então, quando o calor irradiado incide no corpo, então esse calor que vem do infravermelho, quando ele incide no corpo, parte desse calor, parte dessa energia é absorvida por esse objeto e a outra parte é refletida e volta para o ambiente. Essa parte que é refletida, que volta ao ambiente, são as cores dos objetos que a gente enxerga. A cor dos corpos relaciona-se com a sua capacidade de absorver calor e de refletir calor. Então, a parte que é refletida são os objetos que a gente enxerga. A parte que é absorvida é o que aquece o objeto. Então, de modo geral, objetos de cor preta são bons absorvedores de calor e maus refletores. Já os objetos brancos, eles absorvem pouco e refletem bem. Então, por isso que quando a gente está no verão, não é ideal, com muito calor, muito sol, andar de roupa preta, porque ele vai absorver esse calor e não vai refletir. Então, como funciona uma estufa de plantas? Ó? Então, a estufa de plantas, ela é feita de vidro. O vidro é transparente à energia radiante do Sol, né? Então, a gente está vendo aqui no desenho, ó. Então, a energia radiante do Sol passa facilmente pelo espelho. O que acontece com essas ondas? Parte dessa energia é refletida, que são as cores que a gente enxerga, que volta para o ambiente. A outra parte é a que aquece os objetos ali dentro, né? Então, ela é absorvida. Essa energia que é absorvida forma uma onda de calor. Então, essa onda de calor, quando ela for tentar sair, quando ela bater no vidro, ela retorna para o meio interno. Isso faz com que o interior da estufa fique muito mais aquecido do que fora dele. Ó, porque a energia radiante do Sol passa pelo vidro, mas as ondas de calor não passam pelo vidro. Quando as ondas de calor chegam até o vidro, retornam para o interior da estufa. Isso faz com que ela permaneça mais quente do que o meio externo. O efeito estufa é semelhante a uma estufa de vidro. Ó. Então, esta radiação não consegue escapar integralmente para o espaço devido à atmosfera, que faz o papel do vidro de uma estufa. Sem esse efeito estufa, a Terra seria 30 graus Celsius mais fria. Portanto, os gases da atmosfera, que é o dióxido de carbono, o metano, a água, entre outros, garantem condições adequadas à manutenção da vida no planeta. Se a quantidade desses gases for aumentando, a energia retida pela atmosfera será maior, aumentando assim a temperatura do planeta. Então, a gente tem aqui o desenho, ó.
Então, aqui a gente tem a radiação solar, ó, então ela passa pela atmosfera, chega na Terra aqui, ó. Então, parte dessa radiação, ela é refletida, ó. Então, alguma da radiação solar é refletida pela Terra e atmosfera e volta pelo espaço, que são as cores que a gente enxerga. Parte da radiação infravermelha, que é o calor, é refletida pela superfície da Terra, mas não regressa ao espaço. Então, o que acontece com essas ondas, com esse efeito estufa? Aqui a gente tem aqueles gases que formam o efeito estufa aqui. O que acontece com essa radiação, essas ondas de calor que é infravermelho? Quando elas chegam aqui, é como se fosse o vidro da estufa. Esses gases funcionam como se fosse aquele vidro da estufa. Então, essas ondas de calor chegam e retornam à Terra. Só o que está acontecendo com a formação, com a poluição e muitas outras, com esses gases poluidores, essa camada de gases está aumentando cada vez mais. O que faz? Parte dessa radiação, desse calor que deveria refletir e voltar, deveria voltar deveria sair de volta ao espaço, quando chega nessa camada, retorna à Terra. Então, além de aquecer o normal, parte dessa radiação que deveria retornar ao espaço está voltando, está batendo nesses gases, que está acumulando cada vez mais e está retornando à Terra. Isso faz com que aqueça cada vez mais a Terra. Como funciona a garrafa térmica? Então, a garrafa térmica, qual é a finalidade dela? Evitar manter o líquido quente, né? Então, evitar que as propagações de calor aconteçam. Então, ele não permitir que tenha propagação de calor por condução, por convecção ou por radiação. Então, ela é constituída por uma ampola de vidro com faces espelhadas. Então, as faces espelhadas não permitem o tipo de propagação por irradiação, porque o que bate no vidro bate e reflete, né? Então a gente não tem ali propagação de calor por irradiação. A ampola tem parede dupla de vidro com vácuo entre elas. Então a gente sabe que no vácuo não existe nem propagação de calor, nem por condução e nem por convecção. Externamente, uma camada de plástico protege a ampola. Isso faz com que a água permaneça aquecida. Então, a gente tem aqui algumas para responder, algumas questões. Então, o calor é uma forma de energia em trânsito, isto é, passa sempre de um corpo mais quente para outro menos quente, até que ambos atinjam um equilíbrio térmico, ou seja, a mesma temperatura. São duas fontes naturais de calor. A gente tem o sol, tem o fogo. O calor pode também ser transmitido artificialmente, então a gente tem várias formas de calor obtida artificialmente, por exemplo, aquecedores, ferro elétrico, a gente tem chuveiro, tudo que aquece que é artificial. O calor propaga-se de três maneiras diferentes, que a gente viu por condução, que ocorre através dos materiais condutores, por convecção, que ocorre nos líquidos e gases, e por radiação e irradiação, que são através de ondas eletromagnéticas. Então, pontinhos é a propagação de calor de partícula a partícula do corpo sem que eles se deslocam. Então, a gente sabe o que é condução. É a propagação de calor das massas. Então, convecção é a propagação do calor através de massas líquidas ou gasosas que se deslocam. E radiação é a propagação do calor por radiação. Selecione a alternativa que supre as omissões nas informações seguintes. Então, o calor do Sol chega até nós por radiação. Uma moeda bem polida fica mais ou menos quente do que uma moeda revestida de tinta negra? Menos quente, porque a gente sabe que a tinta preta
absorve calor. Então, se ela está bem polida, menos quente do que uma moeda revestida de tinta negra, quando ambas são expostas ao sol. Numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação de calor se dá a outra por condução. Então, preenche a primeira é radiação, a segunda é menos, a terceira é condução. Então, essa foi a nossa primeira aula. Espero que tenham gostado. Nos encontramos na segunda aula. Beijo, bons estudos.